Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. E o tema da mensagem é o Evangelho mediante revelação de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Evangelho, que é o único para a igreja. Encontraram? Então o apóstolo Paulo diz à igreja assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Esse é o único evangelho para a igreja. Não existe dois, não existem três, não existem quatro. O Senhor veio, cumpriu a lei, revogou a lei, e a palavra que substituiu a lei foi o evangelho que ele revelou a Paulo, o evangelho da graça de Deus. Vamos entender um pouco sobre isso nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus agora. Oremos ao Senhor. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, está sempre em oração, está sempre atento ao chamado de Deus, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e nos trazem a perfeição, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão. Seu prazer é abençoar todo aquele que obedece e que atende sempre ao chamado de Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e o nosso prazer é ouvir a Tua palavra, é receber do Senhor o alimento do nosso espírito, da nossa alma. E o alimento do espírito é o evangelho da graça de Deus, é a plenitude das boas novas, são todos os desígnios de Deus que Jesus revelou a Paulo. É esse evangelho que faz o homem viver uma vida sobremodo excelente. É este evangelho que faz o homem conhecer o Senhor como o Senhor quer ser conhecido, não como as igrejas, as religiões têm apresentado o Senhor. Conhecer o Senhor como um Deus soberano, um Deus santo,
justo, misericordioso, um Deus que detém o controle de todas as coisas, um Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos salvou com salvação eterna, o Deus que nos criou antes da fundação do mundo, que nos predestinou esse mundo, que escreveu os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde a eternidade. É esse evangelho que a igreja tem que proclamar, que a igreja tem que anunciar ao mundo. É esse evangelho que dá herança, é esse evangelho que abençoa as vidas, é este evangelho que faz com que o homem viva como sal da terra e como luz do mundo. Então fala-nos nessa noite, meu Pai, sobre essa graça maravilhosa. Fala ao teu povo nessa noite, esses mistérios que o Senhor revelou a Paulo. Dá-nos o privilégio de ouvir aquilo que saiu dos teus próprios lábios. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Amém? Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a Bíblia fala de duas grandes alianças, a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança, uma aliança feita entre Deus e os judeus. A palavra que era para ser crida, que era para ser obedecida na velha aliança, é aquela palavra que o nosso Deus revelou a Moisés, a lei. Enquanto a velha aliança esteve em vigor, a lei era a única palavra que eles tinham para nortear a vida deles. Só que a lei, ela na sua totalidade apontava para a pessoa de Jesus. Por isso que teve uma hora que Deus revoga a lei, revoga a antiga aliança e faz uma nova aliança, agora com judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Mas se a lei foi revogada, que palavra nessa nova aliança os filhos de Deus deveriam crer? Qual era a palavra que ia servir de rumo para nossas vidas? Tinha que ter uma palavra, porque a lei revogou. Essa palavra é o evangelho da graça de Deus, que o próprio Cristo ressuscitado revelou a quem? A Paulo. Assim como na velha aliança, Deus escolheu Moisés, na nova aliança, Deus escolheu Paulo. Então, por isso que quando ele escreve à igreja, ele diz, olha, eu quero fazer vocês saberem, vocês têm que saberem que o evangelho que eu prego, o evangelho que eu proclamo, o evangelho que eu ensino, não é segundo o homem, eu não aprendi de nenhum homem, não foi Pedro que me ensinou, não foi Marco, não foi Mateus, não foi Lucas, não foi João. Esse evangelho eu não recebi nem aprendi de homem nenhum nesse mundo, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Foi o Cristo ressuscitado que me revelou. Então, as boas novas, o evangelho que a igreja tem que anunciar é o evangelho da graça de Deus, aquilo que Paulo chamou todo o desígnio de Deus, o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, que está aqui nas 14 epístolas de Paulo. E qual é a importância desse evangelho? É que ele traz revelações maravilhosas de Deus para a nossa vida. O evangelho da graça de Deus, ele mostra que mesmo o pecado de Adão nos separando de Deus e nos separou de Deus, mesmo o pecado de Adão tendo feito com que a gente nasça nesse mundo e viva durante um bom tempo como inimigo de Deus, Deus, pelo muito que ele nos amou e nos ama, ele decidiu soberanamente nos dar vida outra vez. Olha, isso é uma boa nova. Deus mesmo tomou a iniciativa de nos atrair de volta para ele. Não fomos nós que um dia decidimos ir para ele. Foi Deus que tomou a iniciativa de nos reconciliar com ele.
O apóstolo Paulo disse aos Efésios que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Agora é muito interessante porque à medida que Deus nos chama das trevas para a luz, à medida que Deus nos dá vida outra vez, Ele vai nos instruindo, Ele vai nos tornando membros do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja como corpo místico de Cristo no mundo inteiro. Mas o desejo de Deus, irmãos, não é que nós vivamos nesse mundo apenas como meros religiosos. O desejo de Deus não é que você viva nessa terra seguindo a orientação de A, de B ou de C, como a maioria do povo que se diz de Deus vive. Uns vivem segundo a orientação da Assembleia. O que é batista diz, não, eu vivo a minha vida segundo a orientação da Igreja Batista. O que frequenta uma seita pentecostal, não, eu vivo segundo a orientação dessa seita que eu frequento. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Porque quando você vive a tua vida espiritual segundo as orientações dos homens, segundo as orientações dos sistemas religiosos, você não tem paz, você não tem segurança, você não sabe quais são os teus direitos. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês, antes de chegar aqui nessa igreja, sabia que você, salvo uma vez, salvo para sempre? Que uma vez salvo, ninguém mais pode jogar você no inferno. Quem sabia disso? Olha, aí. Quer dizer que todos nós acreditávamos que podíamos estar salvos hoje e não estar salvos amanhã. Todos nós tínhamos medo de perder a salvação, de ir para o inferno. Uma pessoa que tem medo de perder a salvação, uma pessoa que acha que pode uma hora estar na mão de Deus, outra hora estar na mão do diabo, uma pessoa dessa não tem paz. Uma pessoa dessa não tem descanso. Então, nós não sabíamos qual era a nossa posição espiritual neste mundo, nós não sabíamos os nossos direitos, nós não sabíamos nem quem é Deus. Essa aqui é a verdade. Para nós, Deus era um ser distante, sabe? Uma coisa assim estranha. Nos apresentaram um Deus mau, um Deus perverso, um Deus castrador, um Deus desmancha prazeres, um Deus que diziam que se a gente se convertesse a Ele, não podia mais viver a vida, não podia mais uma praia, não podia mais um cinema, não podia mais usar uma roupa bonita, não podia mais ouvir uma boa música, não podia mais ter amizade com pessoas que não fossem da igreja. Era esse o Deus que nos apresentavam. Nós não conhecíamos o Deus da Bíblia. Então, o Evangelho da graça de Deus, ele foi revelado a Paulo para a igreja, para que nós possamos viver as nossas vidas segundo as orientações de Deus. Viver a nossa vida com paz, com descanso, viver a nossa vida com segurança, viver a nossa vida conhecendo os nossos direitos, conhecendo os nossos deveres, sabendo na verdade quem é esse Deus a quem nós servimos, quem é o nosso Pai verdadeiramente. Então esse Evangelho aqui, ele veio para nos libertar desta tremenda confusão espiritual que está reinando aí fora no mundo. Nós vivíamos nessa verdadeira confusão espiritual. Eu, por exemplo, tive as minhas origens, primeiro na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas lá mesmo na Igreja Católica Apostólica Romana, um dia eu fui induzido por pessoas que também eram católicos apostólicos romanos, aí no centro espírita. Numa hora de crise, numa hora de necessidade, numa hora de aflição, foram pessoas que também eram católicos como eu, que disseram, olha, vamos ali na mesa branca, vamos lá pedir ajuda aos guias, né? Vamos lá, você está um ano desempregado, para ver se você arranja um emprego. Você está entendendo a confusão que é? Quantas pessoas que são católicas, que vão à igreja, vão à missa, mas quando chega sexta-feira, vai num centro de macumba. Vai bater cabeça para o santo, né, irmão Geraldo?
Ou vai lá numa mesa kardecista, acreditando que ali está invocando os espíritos mortos, que está falando com alguém que já morreu e está voltando. Por que isto, hein? Por que acontece isso, você sabe? Sabe por quê? Porque a religião dos homens nunca ensinou nada para essas pessoas. Aí a pessoa fica perdida, ela acaba recorrendo a amuletos, a uma vela acesa, ela passa a recorrer a um guia, um rosário, uma fita que ela amarra aqui no pulso. Olha, você sabe o que é uma pessoa viver a sua vida orientada por um pai de santo, orientada por uma cartomante. Veja o sofrimento que é uma pessoa que vive metido no espiritismo. Ela tem problemas, aí um dia o pai de santo lá, o guia, diz que ela tem que fazer um trabalho numa encruzilhada. Aí daqui a pouco ela faz o trabalho, daqui a pouco o problema continua, e diz, não, é porque você tem agora que fazer um trabalho na porta do cemitério. Galinha preta, vela vermelha, amarela, cachaça, farofa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Entendeu? A encruzilhada. Não, olha, na encruzilhada não funcionou. Você agora tem que fazer na porta do cemitério. Lá vou eu, para a porta do cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro, com um pai de santo do meu lado dizendo que estava manifestado. Levando uma galinha preta, levando uma garrafa de champanhe, velas amarelas, pretas e vermelhas, um alguidar de farofa, aí lá vou colocar na porta do cemitério. Quer dizer, tudo isso é uma grande confusão espiritual. Aí você vira-se para a chamada igreja evangélica, é a mesma coisa, é a mesma confusão, é o mesmo sofrimento, é a mesma falta de paz, é a mesma agonia. Por exemplo, você sabe o que é uma pessoa achar que para Deus atender a ela, numa hora de necessidade, numa hora de crise, na hora de uma doença, na hora de uma aflição, ela achar que Deus só vai atendê-la se ela ficar não sei quantas horas de joelho no chão. Não, você tem que esfolar o joelho no chão, senão Deus não te atende. Não, Deus só vai atender você se você fizer muito jejum. Olha, as pessoas começam a fazer jejuns verdadeiramente suicidas. Eu também passei por isso. Vamos fazer o jejum de 24 horas. Aí não dava resultado, era, vamos fazer de 48. 2 dias sem comer, sem beber. Só que eu não aguentava. Eu era fraco que só para essas coisas. Mas a pobre da minha mulher tinha mais força, sabe? Ela aguentava, ela dizia, olha, estou com dor de estômago, está doendo o corpo inteiro, eu estou aqui com a dor de cabeça em tempo de explodir, mas eu vou segurar até completar as 48 horas. Uma pessoa que vive assim não tem paz. Então esse evangelho aqui da graça de Deus, ele nos libertou de toda essa confusão espiritual. O evangelho da graça de Deus nos libertou da confusão emocional, ele nos libertou daquele sentimento de culpa, de condenação que todos nós carregávamos, que achávamos que porque tivemos um passado tenebroso, nós não merecíamos nada de Deus, nós não tínhamos direito a nada de Deus, sempre carregando aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de condenação. Então a graça de Deus nos libertou das ansiedades, nos libertou da depressão, nos libertou daquela falta de autoestima. A maioria do povo evangélico não tem autoestima, porque os pregadores dizem que a pessoa que é de Deus tem que viver mal, tem que se vestir mal, tem que gostar do que não é belo, não pode dar valor às coisas belas da vida. A pessoa não tem autoestima. Você vê uma jovem, 18 anos, 20 anos, que vive nessa confusão espiritual, dá pena. Em plena juventude, né? Aí diz, não, você agora é de Jesus, você agora tem que se vestir mal. Aí bota aqueles vestidos horrorosos, né? Aquela coisa que parece cigana. Ou falei alguma bobagem?
Não é muito diferente do islamismo, não. Não é muito diferente, não, querido. É um islamismo disfarçado. Sabe? Como é que a pessoa vai ter autoestima? Sabe? Então o Evangelho nos libertou das angústias, nos libertou dos medos. Quer dizer, você quer ver? Quem aqui tinha medo do diabo, do demônio? Levante a mão. Eu sou o primeiro a levantar. Eu morria de medo, querido. Eu morria de medo. Frequentava macumba, aí me ensinaram assim: olha, sempre que você passar numa encruzilhada, peça licença aos guias, porque senão eles te pegam. Eu andava obcecado. Quando passava numa encruzilhada, eu, dá licença, dá licença. Mas é verdade. Eu acho que as pessoas olhavam assim: cara, tá meio doido, né, rapaz? Ele está pedindo licença para quem? Caí na igreja evangélica pentecostal, aí disseram: olha, cuidado, porque o diabo anda em teu redor. Se você der uma bobeira, ele entra, e não só entra, traz mais 7 junto com ele. Como é que a pessoa vive a vida assim? Você fica louco, sabe? Se você tem uma desavençazinha com a sua mulher, e quem é que não tem, né? Aquelas coisinhas que você já fica: ai meu Deus, será que eu abri uma brecha? Será que ele entrou em mim? Se tem uma dor de cabeça, já acha que é o diabo. Se tem um problema em casa, já acha que é o demônio. É assim que vive a maioria do povo de Deus. Ou não é assim? Quem vivia dessa maneira aqui, levante a mão. Olha aí. Medo de perder a salvação, medo de ter o nome riscado do livro da vida, medo do demônio voltar com mais 7, medo de Deus. Como é que um filho pode viver com medo do pai? O pai dá segurança, o pai, sabe, traz para o filho aquela confiança. No sistema religioso, o nosso pai espiritual, muitas das vezes, causa medo. As pessoas vivem com medo de Deus. Então esse evangelho da graça de Deus, ele nos libertou do fardo pesado da lei. Nós vivíamos debaixo de um fardo pesado, meu irmão. Eu falei do jejum ainda agora. Isso é um fardo pesadíssimo. Vigília. Sabe que a pessoa trabalhar a semana inteira, aí chegar uma sexta-feira, quando você está cansado, o cara dizer: não, hoje é vigília. Olha, é bom você vir, porque se você não vier para a vigília, o demônio te pega, o demônio entra na tua casa. Não, você tem que ficar aqui de 10 da noite às 6 da manhã. E ficar uma noite inteira repetindo orações, aquela repetição enfadonha, o sono dominando e dando cabeçada no vento. Isso é um fardo pesado, querido. Hoje não. Hoje nós sabemos que a graça de Deus nos tornou livre. Nós não somos escravos de nada nem de ninguém nesse mundo, em nome de Jesus Cristo. Nós não temos nenhum complexo de inferioridade. Nós não carregamos mais nenhum sentimento de culpa, porque a graça de Deus nos curou por inteiro. Aqui em Romanos, abre aí. Vou mostrar para você o que Paulo falou. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Acharam? Versículo 20 e 21. Paulo disse: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Quer dizer que o que reina hoje na minha vida e na tua vida é a justiça da graça de Deus. Agora, diante de Deus, nós somos pessoas justificadas, porque Deus te tornou justo. O sacrifício da cruz nos justificou para sempre. Foi Deus que nos justificou, e Deus fez isso graciosamente.
Aí você diz, pastor, mas nós falamos muito da graça de Deus. O que significa de verdade a graça de Deus? Olha, é a plenitude da misericórdia de Deus. A graça de Deus é tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e que é nossa herança, é nosso direito, sabe? Você tem direito àquela herança do que Ele fez, o teu perdão total, a tua aceitação total. Ele te aceitou do jeito que você estava. Ele disse, vinde como estás, sabe? Não tem mais culpa, não tem mais escrito de dívida. Ele rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós. Hoje a tua ficha e a minha está limpa. Não tem nome de ninguém, nem no SPC, nem no Serasa dos Céus. Se puxa a ficha criminal, lá no céu, limpo. Não há mais condenação. Mas tudo isso Deus fez gratuitamente. Sabe? Tudo isso Deus fez sem que nós tivéssemos feito nada para merecer. Então a graça é uma coisa que aconteceu no passado, continua acontecendo hoje, vai continuar acontecendo no futuro. Então eu digo para você que o evangelho da graça de Deus sempre será nessa igreja aqui o fundamento das nossas relações com Deus. Esta igreja, a Cristo é Vida, ela prega, ela ensina a legítima graça de Deus. O evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. E esse evangelho é a base do nosso relacionamento com Deus. Você quer ver como é que Jesus dizia isso? Vamos abrir em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versículo 13. O Senhor Jesus disse assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Isso aqui é um princípio da graça de Deus. Jesus não veio chamar justo, ele veio chamar pecadores. Por isso que Paulo diz, olha, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Tem que ser Deus a chamar, tem que ser Deus a buscar. E ele reforça isso em Marcos capítulo 2, versículo 17, que diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Os sãos não precisam de médico. Estava falando com os religiosos daquela época, estava falando com os fariseus, estava falando com aqueles, sabe, que achavam que tinham livre-arbítrio, que eles é que aceitaram Jesus, que eles é que aceitaram isso, aceitaram aquilo, tal, que se julgavam os perfeitos. Eles, olha, não foi para vocês que eu vim chamar os doentes. Então, antes de Jesus nos chamar, nós éramos doentes espiritualmente falando. Nós éramos pecadores inveterados. Então, essa chamada dos doentes, essa chamada dos pecadores, só Deus pode fazer. E Deus faz isso graciosamente em nome de Jesus Cristo. Esse ensinamento de que Deus ama os doentes espirituais, de que Deus ama os pecadores, você não ouve isso nas outras religiões desse mundo. Você não ouve isso aqui. Esse ensinamento só é ouvido onde é pregado o evangelho da graça de Deus. Por exemplo, nas religiões orientais, como é que eles dizem? As religiões lá do Oriente, eles dizem assim, ó, é o seguinte, seja uma pessoa boa, modifique a tua vida, se corrija, comece a fazer caridade, aí você vai ter direito a ter acesso a Deus. Se você não se corrigir, se você não mudar o seu modo de vida, se você não fizer caridade, você jamais vai ter acesso a Deus.
Então eles ensinam que se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa correta, se você fizer caridade, você vai ter acesso a Deus. Os espíritas também ensinam isso. Eles também ensinam. Ensinam ou não ensinam? Ensinam. Aí você vai ter direito de ter acesso a Deus. Quer dizer, só quem ensina contrário a isso aqui é quem prega o evangelho da graça de Deus. Jesus disse, ó, não vim chamar justo, e sim pecadores. Deus, para Ele se relacionar conosco, Ele não disse, olha, primeiro conserte a tua vida. Não, Ele disse, olha, venha, vinde como estás, venha, eu te recebo, eu te quero. Venha, eu que vou mudar a tua vida, eu que vou transformar você. Então só o evangelho da graça de Deus mostra que Deus aceita o pecador incondicionalmente. Nós não fizemos nada para sermos cristãos. Você não fez nada, eu não fiz nada. Foi Deus que fez tudo. Foi Deus que fez tudo. Todos nós aqui, sem exceção, estávamos mortos em delitos e pecado. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos amou, foi Deus que nos justificou, foi Ele que consertou a nossa vida por inteiro. É isto que se chama a graça de Deus. Nós não fizemos nada. O nosso Deus fez tudo. O dom gratuito de Deus. Porque, irmãos, se alguém nessa terra merecesse alguma coisa, então não seria a graça. A graça é o dom gratuito de Deus. É aquilo que Deus fez na minha vida, na tua vida, sem que nós merecêssemos. O que nós fizemos para merecer Deus nos tornar cristão como Ele nos tornou? Nada. Absolutamente nada. Aliás, Paulo explicou isso em Efésios, capítulo 2. Vamos ver lá. Efésios 2, versículo 8 e 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, pela graça sois salvos, pela graça sois cristão, pela graça sois servos de Deus. E isso não veio de vocês. Deus imputou o dom da fé na tua vida. Isso é dom de Deus, foi Deus que fez. Não dependeu de obra, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga assim, eu sou um cristão hoje, porque eu fiz muito esforço. Eu fiz por onde? Eu sou salvo, graças ao sacrifício da minha mãe. Glórias para a mãezinha dele. Eu hoje sou um salvo, porque o pastor da igreja do meu pai orava muito por mim. Eu não valia nada, mas ele orou, e por isso Deus me salvou. Glória para o pastor da igreja. Não por obras, para que ninguém se glorie. No versículo 4, leia o versículo 4 e o versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pelo jejum sois salvos. Não. Pela graça sois salvos. Olha, eu me emociono com isso aqui, sabe? Por causa do grande amor com que Deus nos amou. Eu estava morto em delitos e pecado. Você estava morto nos teus delitos e pecado. Diga aí, eu estava morto em delitos e pecado. Deus me salvou pelo seu grande amor, pela sua graça. Olha, se você não tiver uma plena consciência disso aqui, você vai achar que você hoje é um salvo, porque alguém orou por você, porque a mãe orou, porque o pai orou, porque a igreja não sei das quantas orou, sabe? Que é isso que a maioria das pessoas pensam. Não, absolutamente não.
Olha, ninguém interferiu na tua salvação. Ninguém interferiu na minha salvação. Isso foi uma obra graciosa de Deus. Aleluia. Pastor, se isto é uma obra graciosa de Deus, por que Deus me salvou pela sua graça e não salvou o meu vizinho que morreu na macumba, morreu bebendo, fumando, se drogando? Por quê? Porque Deus só faz isso pelos filhos dele, por aqueles que ele predestinou em amor, por aqueles que ele criou antes da fundação do mundo nos céus, a sua imagem, a sua semelhança. Deus primeiro nos criou como seres espirituais, a tua verdadeira identidade e um espírito. Quando Deus criou o mundo, que quis colocar os filhos dele para dominar sobre a sua criação, aí Deus nos revestiu de carne e começou com Adão. Aconteceu o que aconteceu no Éden, o diabo já estava lá, expulso, que havia sido dos céus, arrastou uma terça parte dos anjos, e aí causou o problema, e aí Deus disse, olha, pois a partir de agora, vocês também vão assumir um corpo de carne, igual aos meus filhos. Só que vocês jamais serão salvos, jamais crerão na minha palavra, vocês vão ser postos nesse mundo para tropeçar na palavra, para serem desobedientes, para não acreditarem no que eu digo, para que quando chegar o dia do juízo, eu possa colocá-los à minha esquerda e dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas os filhos, ele vai colocar à direita e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que já está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Só tem esse direito, só desfruta desse privilégio quem foi predestinado por Deus, meu irmão. Quem é filho de Deus desde a eternidade. Pergunta para a turma aí fora, você é filho de Deus desde quando? Faz 2 anos que eu aceitei Jesus, Sofia. E você antes era filho de quem? Aí o cara fica assim com cara de Amélia, né? Como é que é? É isso que você ouviu. E antes você era filho de quem? E tem uns que ainda tem a cara de pau dizer, eu era filho do diabo, depois me tornei filho de Deus. Como é que pode? Porque é isso que se ensina. Não, você era cabrito, mas agora você é ovelha. Deus fez uma operação plástica, sabe? Deus pitangui. Fez uma cirurgia plástica e transformou o cabrito no... Onde está isso aqui na Bíblia? Não, a verdade é essa aqui, ó. E estando nós mortos, Ele nos deu vida. Amém? Pastor, pode uma pessoa que recebeu vida de Deus voltar a ser morto espiritual outra vez? Não. Impossível. Absolutamente impossível. Por que é impossível, pastor? Porque uma vez que Deus te chamou, uma vez que Deus te deu vida, os dons e a chamada de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga? Jamais. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está. Aqui, tudo que a gente prega aqui está na Bíblia. Vou te mostrar. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Só quem recebeu o evangelho pode descrever isso aqui. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não muda, Deus não revoga. Não pode. Tudo isso são o quê? Os desígnios de Deus. Por isso que eu digo para você, meu irmão, olha, o evangelho da graça de Deus, ele está fundamentado em 2 fundamentos. A obra redentora de Jesus na cruz e a palavra do nosso Deus. Por exemplo, o que Jesus fez na cruz do Calvário?
Abre Hebreus. Vamos lá. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 11 e 12. Agora, olha, só pode aprender essas verdades, conhecer essas verdades, quem ouve o evangelho da graça de Deus, querido. Dá pena ver o povo lá fora. Tem gente que passa 50 anos indo para um lugar chamado igreja e a única coisa que ouve é que Jesus curou os leprosos. Que Jesus curou a sogra de Pedro. Que Jesus abriu os olhos do cego. Que Jesus andou por cima das águas. Que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Não se ouve outra coisa. Aí o cara não conhece nada, não sabe de nada, sabe? Só sabe disso. Não tem conhecimento de nada, absolutamente nada. Então vamos lá, vamos ver o que é que ele fez na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Paulo diz: quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha, quer dizer que na cruz ele nos deu eterna redenção. Eterna, para sempre, sem fim. E o que é que a palavra diz? Vamos lá no profeta Isaías. Isaías capítulo 46. Isaías 46. Versículo 3 e 4. Olha o que é que a palavra diz. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-eis e vos salvarei. Aleluia! Desde o ventre, desde o nascimento, Deus disse: você já está nas minhas mãos, você é meu, eu vou te carregar a vida inteira, sabe? Eu vou te salvar. O pecado de Adão te matou, mas ninguém te joga no inferno, porque eu não permito, porque eu não deixo, porque você é meu, porque eu não te criei para ir para o inferno, e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essas águas aqui, esses rios, esse fogo, significa as lutas da vida. Todos nós, irmão, tem hora que nós passamos por águas violentíssimas. Tem hora que nós enfrentamos rios caudalosos. Tem hora que o fogo vem, meu irmão, mas Deus disse: mas não vai te queimar. Você vai prevalecer, você não vai perder, você não vai ser derrotado por nenhum problema, você não vai ser derrotado por nenhuma dificuldade. Mas Deus não disse que nós não enfrentaríamos dificuldades. Ele não disse isso. Porque tem gente que imagina que é isso. Ah, eu me converti, agora a vida vai ser um mar de rosa. Não é isso que está aqui na Bíblia. Não é isso. Ele está dizendo: quando você passar pelas águas, quer dizer que eu vou ter que passar pelas águas. Quando você passar pelos rios, problemas, crises, às vezes uma doença, às vezes uma situação, sabe, que nos sufoca, que nos deixa angustiado, que nos deixa triste, o Senhor disse: você não vai ser derrotado por esse problema. Nada vai te vencer, nada vai te derrotar,
porque eu sou contigo em nome de Jesus. Amém, irmão? Você não pode ser vencido por nada. Deus é contigo, Deus está com você, Deus não te abandona, meu irmão. Creia nisso, por favor, acredite nisso. Olha, na hora que vierem as águas, não tema, aguenta firme, Deus está contigo. Deus, pastor, mas eu estou achando que não tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Ele está dizendo aqui que tem jeito. Ele está dizendo, não te queimarás, não te submergirás, não vai te afogar. Eu serei contigo. Deus está com você nos bons e nos maus momentos, irmão. Tem gente que acha que Deus só está com ele nos bons momentos. Na hora que vem um mau momento, acha que Deus abandonou, acha que Deus deixou a pessoa de lado. Não! Deus está com você. Agora creia, acredite, confie, não desanime, não baixe a cabeça. Porque ele diz, eu serei contigo. Ah, o que seria da minha vida se Deus não fosse comigo? Quantas águas eu já enfrentei, quantos rios caudalosos, sabe? Aquele rio que vem uma correnteza, que se o cara cai lá dentro não tem chance. Eu já caí em rios assim, escapei, por quê? Porque Deus disse, eu serei contigo. Já passei por situações difíceis, já passei por crises financeiras violentíssimas, já fui alvo de calúnia, já fui alvo disso, já fui alvo daquilo, já sofri traições, já sofri tanto sofrimento, mas Deus disse que eu não seria vencido, e eu nunca fui vencido, e eu jamais serei vencido, porque Deus é comigo em nome de Jesus Cristo, meu irmão, como Ele é contigo também. Diga para o teu irmão, o Senhor é contigo. Diga, não tema. Diga, não tema. O Senhor é contigo. Agora, o povo de Deus, irmão, não é instruído assim. O povo de Deus acha que se converteu, a vida é um mar de rosa. Aí na hora que vem uma água, na hora que vem um tsunami, acabou a fé. Aí o cara entra em parafuso, sai da igreja, não acredita mais em Deus, não acredita mais em nada. Ele começa a dizer, eu não entendo, como é que Deus permite uma coisa dessa? Ele fica desapontado com Deus. Então entenda isso. Deus nunca prometeu que a vida seria um mar de rosa. Pelo contrário. Jesus disse o quê? No mundo, tereis o quê? Casa própria? Carro importado? Altos salários? Saúde perfeita? Não, ele não disse isso. Até porque o pecado de Adão estragou tudo isso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, não temas, porque eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Aleluia. Essa é a promessa, irmão. Para você ter paz, para você ter descanso, para você viver a tua vida, sabe? Com tranquilidade. Para você andar de cabeça erguida. Para você não viver apavorado com nada nesse mundo. Olha, não tem que viver apavorado com nada. Deus está no controle de todas as coisas, querido. Deus está no controle de tudo. Pastor, mas eu estou preocupado, eu estou enfrentando um problema. Esse problema, Deus está no controle dele. Acabou a história. Confie em Deus. Entrega na mão dele, o Senhor está nas tuas mãos. A gente faz a nossa parte, que é vir à igreja, ouvir a palavra, orar, mostrar que nós confiamos, mas deixamos o resto por conta de Deus. Até porque tem coisa que a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada, só Deus pode. Viu? E o que nos dá descanso, o que nos dá confiança, é que Ele diz, eu serei contigo. Aleluia. Eu serei contigo. Quando você passar pelas águas, eu estou contigo. Fica tranquilo. Quando você passar pelos rios, não vai se afogar em rio nenhum.
se tiver que passar no meio de um fogaréu violento, você não vai se queimar, porque eu serei contigo. Eu estou contigo ali no meio daquele fogo. Eu estou contigo ali na hora daquela crise. Tem um hino que a gente canta aqui, pedi para o pastor Eric cantar, aquele Passos na Areia. Vem cá, pastor. Agora. Passos na Areia. A letra desse hino diz mais ou menos isso. O cara tem um sonho, e nesse sonho ele vê que ele estava andando na praia. Aí ele vê os passos dele e outros passos do outro lado. Aí o Senhor disse, isso aí sou eu com você. Aí, só que quando ele via os passos dele e os passos do Senhor, eram os momentos alegres, os momentos felizes, alegria, sucesso, né? A cura de uma doença, ganhou um aumento de salário no emprego, conseguiu fazer uma faculdade, se formar, tudo correndo, comprou um carro novo, disse, que bom, Deus sempre comigo, Deus sempre fazendo coisas boas. Aí de repente, o Senhor disse assim, agora eu vou mostrar para você os momentos difíceis da tua vida. O momento que você enfrentou desemprego, o momento que veio uma doença que te prostrou, o momento que você teve uma crise no teu casamento, o momento que alguém te traiu, o momento que você foi machucado pela vida. Aí mostrou, está vendo? Olha lá. Só que nesse momento, ele só via 2 passos. Os outros 2 sumiram. Aí ele disse, Senhor, que é isso? Nos momentos bons, o Senhor estava comigo. Aí quer dizer, no momento difícil, o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou entregue à minha própria sorte. Não é assim que as pessoas pensam lá fora? É ou não é? Aí o Senhor disse, não. Você está sendo injusto. Você não sabe o que você está falando. Esses 2 passos aí são os meus passos. Não aparece o teu, porque nesses momentos eu te carregava nos braços. Por isso você chegou até o dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Podemos cantar, pastor? O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Aquele instante sagrado que Ele abraçou me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Nas tuas horas de angústia, eu carregava você. Oh, Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, hoje nós sabemos, Senhor, que nós não estamos aqui nesse mundo entregues à nossa própria sorte. Não existe sorte e azar, não existe isso. Isso é coisa de ímpio, isso é coisa de incrédulo. O que existe são os desígnios predestinados de Deus. Nós não estamos aqui como a folha que cai da árvore e é levada pelo vento, que pode jogar ela dentro da água, pode jogar ela dentro do fogo, ou pode vir alguém pisar e esmagar a folha. Não, nós não somos folhas levadas ao vento.
Nós estamos aqui vivendo desígnios predestinados de Deus para nossas vidas. Há desígnios que o Senhor determinou que tem que se cumprir em nós. Eu hoje sou um pastor, não foi porque eu quis ser pastor, não foi porque eu decidi ser pastor. Aliás, eu nunca pensei em ser pastor. Se as coisas fossem da maneira que eu pensava, eu teria sido médico, porque era o meu sonho, era a minha vontade. Mas o que prevaleceu foi a tua vontade. A tua vontade, que o Senhor já havia determinado, é que eu seria um pregador do Evangelho da graça de Deus. Antes que eu nascesse do ventre da minha mãe, já estava determinado isto. Desde a eternidade passada, já estava determinado. Você hoje está aqui, já estava determinado que você estaria. Quando que você imaginou na tua vida que um dia você estaria frente a frente comigo? Nunca você imaginou na tua vida isso. Quando é que você imaginou na tua vida que você creria nessas verdades que você crê hoje? Você nunca pensou nisso, mas já estava determinado por Deus que seria assim, que você seria salvo. Você estava na macumba, você era um idólatra, você bebia, você fumava, você vivia no carnaval, no forró, nas noitadas. Você nunca imaginou que você seria o que você é hoje. A tua vida foi transformada por inteiro, mas já estava determinado por Deus que seria feito assim. E Ele determinou, e o que Ele determinou Ele mesmo faz. Oh, aleluia! Pode agradecer a Deus mesmo por isso. Eu agradeço toda hora. Eu acordo de madrugada, quando eu deito, viro de lado, eu faço uma oração. Deus, obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser teu filho. Obrigado por eu ser um salvo. Obrigado por eu ser um pastor. Obrigado porque o Senhor me revelou a tua palavra. Olha, eu tenho gratidão a Deus às 24 horas do dia. Eu não me canso de agradecer a Deus, porque eu sei que se não tivesse sido Ele, eu não seria nada. Foi por causa do grande amor de Deus que eu sou o que eu sou, que você é o que você é. Hoje eu sei que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só suportei, eu só venci aqueles momentos para chegar até o dia de hoje, porque naqueles momentos Ele me carregou nos braços. Eu, com as minhas próprias forças, não teria conseguido, não teria suportado. Quantos momentos eu enfrentei na vida que eu disse, não dá mais, não tem jeito, e de repente teve jeito. Quantos momentos que a gente está cansado, a gente diz, eu não tenho mais força para lutar contra isso, e de repente vem uma força sobrenatural que te empurra para frente. É Deus te carregando no colo, é Deus. Ele disse, eu serei contigo, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu graças te dou, meu Pai, porque hoje nós conhecemos isso, porque hoje nós temos paz. Hoje nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor não é um Deus mau, perverso, castrador, escravizador. Não, o Senhor é um Deus alegre. O Senhor é um Deus que gosta do que é belo. Para isso, tudo que o Senhor criou é belo. A beleza do mundo, a beleza da natureza, a beleza da praia,
a beleza do universo, a beleza dos animais, a beleza dos sons que compõem uma música. Tudo isso é criação de Deus. Deus é um Deus que gosta do que é belo. Hoje nós te conhecemos como o Senhor quer ser conhecido. E nós te agradecemos por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.